faz mais sentido. Nosso amor é sem defeito e é também sem solução. O que é que eu faço? Que zoeira no pedaço. Meu barraco tá sem dono, abandono no meu coração. Não existe possibilidade, é nula de eu voltar, é uma loucura eu pensar que nunca mais vou te ter. Agora sim, tirei a música porque tá dando confusão aqui. Então, eu não sei como é que vai funcionar esse Wi-Fi. Hoje eu estou num novo apartamento, continuo em São Paulo. Bom dia para todas vocês, bom dia, Márcia. E aí, não sei como é que é o Wi-Fi aqui. Nós vamos ter que descobrir, senão eu ligo o 4G. Então, tudo é uma descoberta. Como é que vocês estão? Como amanheceram esse dia? Bom dia. E agora estão me ouvindo? Agora sim? Então era isso. Era o problema de... Bom dia, então, agora era isso. Eu tinha colocado a música no meu próprio celular, não usei do outro. A gente vai se adaptando. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rosali. Como estão? Que coisa boa. Agora funcionou. Então, tô aqui ainda em São Paulo, tô olhando para fora, eu fico pensando, né, esse mundo, essas diferenças, assim, né? Olhando todos esses prédios, essas coisas, porque para lá tem um mar de prédios, assim. E eu tô acostumado a ficar vendo só aquele mar verde na minha frente quando eu tô lá, em Lajeado. E tantas pessoas morando aqui, uma coisa doida, assim, né? Milhares de pessoas. Cada um com suas histórias. Então imagina, eu tô aqui agora, nesse momento, flutuante nesse novo universo aqui, e falando sobre o Dharma. E as pessoas estão falando sobre milhares de outras coisas, acordando, indo dormir. Eu fico bem impressionado, assim, fico olhando para cada janela dessas, tem muitos prédios aqui, olhando para cada janela dessas, imaginando como são as vidas das pessoas. Eu fico pirando, assim, acho muito impressionante. Todos nós do movimento. Estamos lendo Pema Chodron, Acolher o Indesejável, Uma Vida Plena no Mundo Abatido, editora Grifos. Bora lá, vamos começar. Então a gente parou aqui, quem está com o livro, na página 100, né? Ontem a gente terminou o capítulo 12, sobre as bolhas, quando elas estouram, né? Quando tudo se desfaz. E aí agora a gente está aqui no 13, no Vazio Frio, é o nome desse capítulo. Bom dia, Rosana. Quando paramos de buscar a familiaridade de Sansara, quando paramos de lutar contra o desarraigamento, aquela velha palavra de ontem ainda, né? Sofrendo com ela. Então, quando paramos de buscar a familiaridade do Sansara, quando paramos de lutar contra o desarraigamento obtido pela falta de significado imputado, o vazio se torna uma experiência de êxtase, de infinito, de espaço ilimitado. Lembra, né, que a gente vai dando significado imputado, significa que a gente vai dando significado para as coisas, para as situações, para as pessoas. Quando eu estou com certa pessoa, ou quando eu vejo certa pessoa, ou vejo certa coisa, eu gero um conforto, gero uma estabilidade. Então aquela pessoa sai de mim, eu não tenho uma estabilidade. Ou aquela coisa deixa de existir, quebra, estraga, e aí eu perco aquele conforto. Nunca esteve na coisa, né? A gente vai dando esses significados, isso é bem claro, assim, né? Mas a gente não consegue se livrar disso. A gente tem noção das coisas, mas a gente não consegue se livrar. Porque a gente diz, tudo bem, eu tenho um copo preferido, sei lá. E aí tu diz, esse é o meu copo preferido, eu me sinto bem quando eu pego ele, tem um formato, sei lá. Mas o copo quebra e aí tu fica até meio chateado um pouco, mas tudo bem. Só que tu vai te apegando a esse tipo de significado imputado e tu não vê que tu faz isso com as pessoas também. E a gente faz, né? A gente faz com as situações, com o emprego, com uma relação. E aí tu vai colocando aquilo e aquilo vai te sustentando dentro desse samsara que tu vai criando, essa bolha. Uma vez tendo começado a ver o vazio como uma experiência a cultivar e não a evitar,
podemos aproveitar as várias oportunidades que surgem em nossas vidas para aprender mais a respeito. Não precisam ser choques súbitos, em que o chão some e acabamos em queda livre. Às vezes, podemos nos conectar com o vazio através de emoções e estados de espírito menos dramáticos, mas igualmente indesejados. Tédio, solidão, insegurança, ansiedade, medo e até depressão são potenciais pontos de partida para aprendermos como ir além da nossa bolha de significados imputados e vivenciar as coisas assim como são. Bom dia, Pati, tudo bem? Como é que foi ontem, Pati? Pati ontem fez o círculo, né, eu não sei bem, círculo de mulheres ou sagrado feminino? Foi algo assim, né? Um círculo, então, feminino. Como é que foi? Curioso para saber, me manda depois uma mensagem, se não quiser falar por aqui, quero te ouvir. Estava torcendo por ti ontem. Tédio é uma experiência que parece não ter nada a oferecer. Ó, lindo. Eu imagino, eu tenho certeza que foi lindo, não tenho nenhuma dúvida. A Paty já palestrou na comunidade, né, da arquitetura da mente, acompanho a Paty há algum tempo, é de uma lindeza, de uma entrega, assim, os eventos dela, a fala dela, a verdade dela. A Paty se entrega completamente, é muito bacana de ver. Por isso que a gente se apoia aqui, apoia as pessoas que são verdadeiras. Outros que aparecem por aí assim, que são meio falcatrua, eu não comento, de verdade. Sou muito chato para isso. Eu realmente apoio quem merece ser apoiado. Faço questão de falar. Porque tem gente... Bom dia, Karim, tudo bem? Tem muita, nessa área, né, de medicina integrativa, terapias integradas, terapias holísticas e tudo mais, tem muita gente operando, muita gente. Tem muita gente séria. Mas tem muita gente com uns negócios aí que eu vou contar para vocês. Isso é vergonhoso, para não dizer o mínimo, assim, né? É triste ver isso. Então as pessoas se aproveitando, né, das pessoas que estão frágeis, vulneráveis, e aí começam a vender coisas assim. Não cai nessa aí. Então ter cuidado. Então que bom que foi bom. Tédio é uma experiência que parece não ter nada a oferecer, mas pode servir de excelente entrada para o vazio. Trungpa Rinpoche gostava de distinguir dois tipos de tédio, quente e frio. Olha que legal. O tédio quente nos é mais familiar. Você está lutando contra a experiência. Às vezes ele vem com um enredo, tal como não dá para acreditar que eu esteja passando meu precioso tempo deste jeito. Né? Eu tenho muito isso. Às vezes eu acho que estou perdendo muito tempo. Bom dia, Conceição, tudo bem? Outras vezes o enredo não sobressai tanto. Seja como for, você considera a experiência ruim e quer apenas rejeitá-la. Em resumo, quer sair daquela situação. O tédio frio, por outro lado, entenderam o tédio quente, né? A gente está fazendo alguma coisa e está pensando, estou perdendo muito tempo aqui. Esse é o que eu mais tenho. Vamos ver o frio. Eu estou fazendo aquilo e digo, nossa, estou perdendo tempo. Eu podia estar estudando, podia estar praticando, meditando, correndo, andando de bike, fazendo coisas, e aí estou ali, preso numa situação que, nossa. O tédio frio, por outro lado, começa basicamente com a mesma experiência. Mas em vez de combatê-la ou fugir, você se permite relaxar nela. Fica aberto até lhe dar boas-vindas, ou seja, tudo bem. Como é que você se encaixa nisso? Tem o tédio quente, que é aquele que a gente acha que está perdendo tempo o tempo todo. Não dá para acreditar que eu esteja passando meu precioso tempo desse jeito. E tem o tédio, quando tu está envolvido com alguma coisa. E o tédio frio é aquele que tu está no tédio, mas ao invés de combater, tu apenas relaxa, apenas curte o tédio, curte aquele momento assim. Tem esses momentos que eu fico bem de boa. Fico bem tranquilo, assim. Sabe o que eu faço? Eu simplesmente fico ali jogado, mas jogado mesmo, me permito ficar jogado. Geralmente são domingos à tarde ou sábado à tarde, depende do dia, se eu saio pedalar ou não. Então quando eu realmente fiz tudo, assim, aí eu fico entregue àquela coisa do corpo, assim. Aí eu fico zapeando, olhando sem nada, assim, apenas olhando para a TV, né? Filmes, né? Fico procurando filmes, assim, daí eu paro assim, e me deixo levar. Às vezes nem nada. É uma delícia.
É uma delícia. Se aprendermos a lidar ao quente, a Rosana disse que se identificou mais com o quente. Bom dia, Ana Carolina, tudo bem? Se aprendermos, qual deles que vocês se identificam mais ou vivem mais? Se aprendermos a lidar assim com o tédio, com o nosso tédio, eu me identifico mais com o quente. Geralmente eu acho que eu estou perdendo tempo, realmente. Sem rejeição, podemos transferir esse conhecimento para a capacidade de trabalhar com o desarraigamento. Se pegarmos o jeito de vivenciar o tédio sem lutar, aprendendo a relaxar com ele, a deixar nossa mente se abrir para apreciar sua amplidão, poderemos aplicar essa habilidade para trabalhar com o vazio. Tanto com o tédio quente comum quanto com a intensidade de a vida como era conhecida se acabou, existe uma tendência semelhante de tentar bloquear ou evitar nossa experiência, colocando algum tipo de chão sob nossos pés. A Márcia diz que são os dois, eles se alternam. Depende da situação, a Cris também. Eu vou mais pro quente, assim, eu tenho muita clareza, assim, realmente. Não alterna muito, não, pra mim. Treinando o tédio frio, treinamos a aceitar as coisas como elas são, tu vê, né? Então eu tenho dificuldade de manter isso nessa prática. Isso nos ajuda a desacostumar do hábito de nos encerrarmos no nosso mundo reconfortante, dos significados familiares imputados. Trabalhar com a solidão é similar. Quando as pessoas dizem que se sentem sós, estão geralmente falando da solidão quente. Olha que legal. Você se sente inquieto, quer encontrar alguém com quem conversar ou quem lhe faça companhia. Treinando para o frio, diz a Cris. A sensação de que algo está errado. A luta continua até que o problema seja solucionado a partir do exterior. A solidão fria, por outro lado, começa do mesmo modo, mas você é capaz de abandonar a inquietude e a contenda. Eu sou muito inquieto, né, gente? Essa é a questão. É difícil de lidar comigo, eu lidar comigo e as pessoas à minha volta lidar com a minha inquietude crescente, fogo. Né, Paty? Elemento fogo que vai consumindo. A Paty fez uma leitura para mim já do meu campo. E aí, deu tudo muito, né? É uma coisa segurar esse fogo todo. No sentido de sede, né? De um fogo triste, né? Assim. Fogo que vai querer curiosidade do mundo, curiosidade da mente, assim, curiosidade das coisas, como elas funcionam. Acho tão impressionante, a gente tem tanta coisa para descobrir ainda. E claro que a gente descobre na quietude. Mas nós não somos Budas, né? Por isso que a gente está treinando. Não há o mesmo enredo sombrio. Estando aberto à experiência, você sente sua natureza efêmera, portanto não se sente imobilizado ali. Insegurança, incerteza, medo e a maioria das outras emoções indesejáveis têm sua versão quente e fria. Que legal isso aqui. Como estamos muito mais acostumados às versões quentes, consideramos essas emoções altamente desagradáveis, coisas a se evitar. Mas é justamente essa luta para evitá-las que as mantém quentes. Em suas versões frias, nos sentimos mais tranquilos e despertos. Em vez de uma luta para ter um chão sobre os pés, existe uma vontade, uma alegria, até de ficar com as coisas bem como elas são. Até a depressão... Até a depressão, algo temido pela maioria das pessoas, pode ser um excelente campo de treinamento para aprendermos a nos conectar com a abertura e amplidão do vazio. Um dos efeitos comuns da depressão é que as coisas perdem seu significado anterior. Para quem já teve depressão sabe como é que é, né? É bem isso, assim. Aquela boa xícara de chá já não faz o mesmo efeito. Levar aquela apresentação do trabalho a um nível superior não tem mais o sentido arrebatador de antes. Você está num espaço sem sustentação, onde muitos dos seus pontos de referência sumiram. Eu estava falando essa semana, para quem foi na aula,
Eu mudo a aula, né? A aula não é igual para cada um que vai. Tem quarta, né, de manhã e sexta de manhã, e terça e quinta de noite. Eu mantenho um tema, mas cada aula muda porque os alunos mudam, né? E os questionamentos mudam. Mas acho que para alguns, eu falei, talvez estejam aqui agora, que pessoas que estão quando a gente está com depressão, né, quando vem a depressão, ela se manifesta, observem isso. Geralmente a pessoa não quer ir para lugares com que o elemento espaço seja dominante. Por exemplo, tu subir para um lugar, para uma montanha, em que tu vê, dando exemplo para quem é aqui lá do sul, né, lá em Lajeado, a gente tem, em Teutônia, a gente tem a Lagoa da Harmonia. A pessoa não vai para a Lagoa da Harmonia, né, onde está no alto do morro, no topo do morro, a, sei lá, 800 metros, e tu vê tudo, como aqui agora, né? Aqui ainda tem uns prédios ali, logo adiante, mas existe um vasto, né? Existe um campo, assim. A pessoa não vai para esses lugares, porque não há um ponto de referência, e não tem sustentação, e aquilo se vai, e a depressão é muito mais voltada para cá, né? Não para fora, e a pessoa não vai para esses lugares, ela se sente oprimida, entra em pânico, né? O pânico vem dali. Já as pessoas mais que estão no pico, né, da alegria ou da ansiedade vão para esses lugares de espaço. Esse é o elemento espaço se manifestando. Então a gente já começa a observar o elemento espaço a partir daí, né? Quando tu não quer olhar para esse horizonte, assim, tu percebe a depressão se manifestando. Tentem ver se não é isso. Para quem mora, tem gente que mora na praia e não bota os pés na areia. Que mora em cidades que tem a praia, né? Não vai, de jeito nenhum. Fica trancado no apartamento. Na primeira vez em que minha vida, como era conhecida, se acabou, quando ela terminou, né, quando o marido dela deu aquele comunicado, naquele dia longínquo no Novo México, entrei num período de profunda depressão. Lembro-me de ficar sentada num sofá durante um dia inteiro, quase catatônica. Mesmo quando tinha espasmos de fome, eles não possuíam um significado imputado anterior. Eu sabia que aquela sensação significava que eu deveria comer, mas estava deprimida demais para me levantar. A experiência me catapultou para uma situação totalmente nova na vida. Por muito tempo lidei com aquele sentimento desconhecido de falta de chão, basicamente dando chutes e gritando, mas por fim consegui desviar um pouco meu ponto de vista. Embora a depressão continuasse presente, consegui me distanciar um pouco dela. Até que, a certa altura, fui capaz de aprender o que a experiência tinha a me ensinar. Experiências dolorosas, inclusive a depressão, tem algo muito rico a nos oferecer. Então, a Pema Chodron contando a experiência dela, eu já passei por isso, né? Algumas vezes na minha vida, muito profundamente, já contei para vocês, né? Profundamente, assim, muito profundamente. Sei bem o que é isso, sem passar dias sem ter a capacidade de levantar-me. E aí aquilo por questões que aconteceram, né, na vida. E aquilo te catapultou para outro lugar. Por isso que eu estou aqui hoje. Essa movimentação do Dharma, né, e há anos que eu estou envolvido nela, né, anos, décadas, faz com que eu me mantenha no caminho e ofereça às pessoas um lugar, assim, um lugar onde eu encontrei, né, que fui por esse motivo, e depois aquilo já não é mais esse motivo hoje, não busco para tirar minha depressão ou mudar meus estados de ânimo, de forma alguma, não é para isso que eu busco. A prática, nem a prática do Dharma, nem a prática da meditação. Mas primeiro as portas de entrada do Dharma são várias. Tu busca pelo conhecimento, pelo ego, pela depressão, pela ansiedade, pela perda, pela que for, não importa. Tem várias portas. Aí tu entra, depois que tu entra, aí tu vê que tu vai seguir. Eu segui. Então a ideia é levar para vocês, para que talvez alguma palavra dessas os tire desse lugar, né? Os tire e leve, catapulte para algum outro ponto da mente. A situação ela continua, né? Mas as experiências a gente vai começando a assumi-las melhor. Quando começamos a sentir, ontem eu estava sentado, né, conversando com uma pessoa. A gente foi no Capim Santo, não sei se vocês conhecem, a gente foi na casa, é um museu de cultura, arquitetura brasileira, né? De casa brasileira, Museu da Casa Brasileira. E junto tem o Capim Santo, né? Que é no museu. O Capim Santo que é esse restaurante uma chefe famosa, assim. E a gente foi para esse lugar para almoçar.
E aí passamos a tarde ali, vamos almoçar das 2, ficamos até às 6 da tarde. Que é incrível, assim, né? Maravilhoso. E estava conversando com essa pessoa justamente sobre essas experiências. Ele me perguntou: o que te levou a fazer, né? Que ele é um aluno meu, inclusive, mas não posso revelar, enfim, porque é uma pessoa pública, assim, pública brasileira, né? E estava lá com seguranças, é uma função, assim, e a gente almoçou junto, ficamos juntos. E aí, então ele disse: Jefferson, o que te levou, né? Estava querendo saber como foi o processo. Eu disse: o que me levou a falar sobre o Dharma foi a minha depressão. E ele ficou, né? E eu revelando isso a uma pessoa extremamente pública, assim, extremamente conhecida no meio mundo, fora do Brasil e tal. Foi a minha depressão. Não tem nenhum problema em falar isso. Ele ficou chocado, ele disse: nossa, pá. E aí as coisas se revelaram, assim. Então as pessoas acham que quando olham para o outro lado e veem pessoas alegres, sorridentes e tudo mais, aquela pessoa não tem problema. Não façam isso, gente. Não aprisionem as pessoas num lugar. Não se aprisionem, não diminuam os seus estados que vocês estão. Esses livros que a gente lê é para isso. Acolher o indesejável. E aí essa pessoa, vocês estão aí sofrendo, eu não vou colocar minha fragilidade, porque como ela pode ser vista por outra pessoa? Esse é o mundo criou essa estrutura para nos afastar, né? Uma coisa, é quase um nazismo emocional. Achar que as pessoas têm que ter sentimentos nobres, arianos, né, o tempo todo, né? Depressão é um sentimento nobre, porque ele mostra toda a leveza do teu ser, a vulnerabilidade, a fragilidade do teu ser, em que tu te desmorona porque as coisas não é porque sofreu uma perda somente, porque as coisas do mundo, elas te oprimem e tu te sente então oprimido e mostra: olha, está demais, né? Paramos, não machuquemos uns aos outros. Então quando tu mostras esse teu lado, tu mostra a tua leveza, né? Esse é o meu ponto de vista apenas, não é que esteja certo. Quando começamos a sentir indícios de falta de sentido, vejam se bate para vocês isso também, como bateu para mim nas minhas épocas da minha vida, que me levou até aqui. Como acontece com quase todos nós, temos a chance de mudar nosso ponto de vista. Quando a depressão é mais leve, antes que tome conta e se transforme num estado mental incapacitante, você pode considerar aquele desconforto uma depressão quente. E a partir dessa perspectiva, pode pelo menos cogitar a ideia de que é possível experimentar a depressão fria. Parece estranho chamar a depressão de quente, pois não há nenhuma sensação aconchegante ou quente nela, mas sim o sentimento básico de quero me livrar disso, ou isso é horrível. Então, em vez de seguir essa reação habitual, poderíamos pensar: talvez eu pudesse vivenciar essa depressão sob uma perspectiva tranquila, ou pelo menos ficar curioso sobre a possibilidade de realmente experimentar esse desarraigamento. Se fizermos isso sem exigir demais de nós mesmos, se formos gentis e carinhosos, é isso, gente, a saída é essa, é validar, ser gentil e carinhoso com a situação. Conosco nesse processo, talvez possamos vivenciar a depressão como um portal para a sabedoria do vazio. Podemos experimentar a companhia do sentimento indesejado, em minúsculas mordidas, mesmo que durem 2,5 segundos. Cada uma dessas mordidinhas nos ajudará a conhecer um pouco melhor o vazio, até que ele se torne menos assustador. Vamos terminar esse capítulo, faltam só 2 parágrafos. Aos poucos, nossa relação com o vazio irá de quente para fria, e descobriremos o quanto de satisfação e liberdade pode ser encontrado no estado amplo que existe fora da nossa bolha habitual. Quando paramos de buscar a familiaridade de Sansara, quando paramos de lutar contra o desarraigamento obtido pela falta de significado imputado, o vazio se torna uma experiência de êxtase, de infinito, de espaço ilimitado. Então aquilo, né, tu tá ali
muito sufocado. Para quem está chegando agora, eu vou sempre tentar, né, trazer, eu não sei quem está aí do outro lado, eu conheço algumas pessoas, mas eu não sei o que vocês estão passando, mesmo as que eu conheço pessoalmente algumas, e virtualmente a maioria das pessoas, e outras eu não conheço, nem virtualmente, que são pessoas que estão chegando aqui no canal, né? Então eu não sei o que vocês estão passando nesse momento, ninguém sabe. Então quando se vocês estão nesse momento agora, e as pessoas que vão ouvir depois, observe seus pensamentos, que tu está dando significado demais, assim. E faz de propósito, mesmo que seja muito bom ficar nesse estado de depressão e alimentando essa sensação porque tu tem razão, porque aquilo te levou a isso e tal. Não importa muito a razão para o budismo. O budismo não lida com a razão, assim, nesse sentido cognitivo. O budismo vai lidar com a claridade da mente. Vai tentar iluminar aquilo. Vai tentar te mostrar, olha só, tu tem toda a razão de sentir-se assim. Toda razão. Está tudo bem sentir-se assim. Porém, tu estás apegado ao teu pensamento. Tenta dar uma iluminada. Num momento só faz exercício. Aquele pensamento está surgindo ali, surge a situação da pessoa que te deixou, do emprego, do chefe que te magoou, te chamou de qualquer coisa, emprego que terminou, qualquer coisa. Botem para a vida de vocês. Algo assim que incomodou. E aí tu dá esse afastamento. Não fica olhando para aquele pensamento, faça esse exercício. O pensamento vai continuar existindo, não se preocupa, depois tu volta para ele, porque a gente faz isso, né? A gente volta para sentir as mesmas sensações e tudo mais, e mostrar o quanto a gente está ferido. Aí tu volta para o lugar para mostrar, estou ferido, estou machucado, viu? Mas outra pessoa, o chefe, a situação, o emprego, não estão ouvindo isso. Só tu está sofrendo. Então tu dá aquele afastamento. E começa a olhar para as coisas à tua volta, assim. Começa a olhar. Começa a olhar para o teu corpo. Para ver como funciona isso. Tenta fazer, gente. Eu não sei quem está aí do outro lado. Se nesse momento faz sentido para ti, faz. Dá uma respirada. Pode ser que mude alguma coisa. Isso pode ser o suficiente para mudar a tua vida. Entretanto, mesmo que nos sintamos atraídos pelo vazio ou curiosos a seu respeito, não depende da nossa vontade de viver sem os significados imputados. É impossível dizer simplesmente, vou ver a vista da minha janela sem significado imputado. Claro que não. É impossível porque estamos excessivamente presos ao mundo de habitualmente ver as coisas, ao modo de habitualmente ver as coisas. Esse hábito é mais profundo do que imaginamos. Então vocês viram que eu não disse para vocês mudarem a forma que vocês estão vendo o pensamento. Justamente por isso, porque é difícil tu quebrar um condicionamento do pensamento. Eu disse só para afastarem. E naquele momento não olharem o pensamento. Olharem outras coisas, deixar que ele se suma, deixar que ele se dissolva. Por quê? Porque eu crio novos condicionamentos. Eu começo a sentir, poxa, mas eu estou bem agora um pouquinho. Aí tu coloca lá pro pensamento para se sentir mal, né? Eu conheço, eu sei como é que é. Mas quando tédio, solidão, depressão e outros sentimentos indesejados surgirem, podemos usá-los como auxílio para nos desacostumarmos do significado imputado. Sempre que nos voltamos em direção à investigação e à exploração, em oposição à contenda e à fuga, estaremos desmantelando a maneira como imputamos significado às coisas. Então, investigação e exploração é vipassana, gente. Aí a prática é um pouco mais profunda. Aí não dá para ensinar aqui em 1 minuto, nem 1 hora. Talvez um dia. Em 1 dia é possível que a gente ensine. Se fizermos isso por tempo suficiente, nossa bolha do ego irá naturalmente murchar, sem nenhum esforço extra da nossa parte. A verdadeira natureza das coisas se tornará cada vez mais disponível para nós. Porque vipassana significa exatamente isso, por essa palavra em sânscrito, ou vipassana, se não me engano em Pali, é ver as coisas como são. Vou fazer uma estabilidade. Ficou claro para vocês isso? Alguém, né? Tenta fazer isso. Se alguém está nesse posicionamento da mente aí que está preso, tenta fazer hoje para ver. Só cria um distanciamento assim. Vamos estabilizar um pouquinho? Tudo bem? Faça uma inspiração profunda. Nossa, eu recebi coraçõezinhos, é sinal de que deve estar tudo bem. Soltem pela boca. Não tenham pressa de sair, fazer suas coisas. Hoje é domingo. Aproveitem esse momento. Já que acordaram,
Pode estar deitadas, deitados, não tem problema. Apenas fiquem atentos agora. Completamente atentos. Coloque uma postura de atenção, mesmo deitados. Os olhos semiabertos para não dormir de novo. Quem está na postura sentado, eleve as suas costas, deixe que ela fique completamente ereta. Faça uma inspiração profunda. E solte. Ao soltar, abandone completamente as tensões que o corpo está projetando. Pode ser que a leitura tenha te levado a alguns pensamentos, algumas lembranças. Deixe de lado agora. Depois você pode voltar para elas. Crie novos vocabulários emocionais de sensações para o seu corpo e sua mente. Isso é o que a gente faz quando a gente está em prática de meditação. A gente está criando um vocabulário. A mente vai criando novos condicionamentos, mas de qualquer forma são novos condicionamentos possíveis no momento presente. Ou seja, tu está ouvindo, sentindo tudo que está à tua volta e catalogando no momento presente. Faça isso agora, apenas ouça. Sinta a textura da roupa ou da coberta, do corpo na cadeira, no chão, no sofá, na cama. O seu próprio cheiro ao acordar, o seu próprio gosto na boca ao acordar. Se familiarize. E se esse for o seu caso, nesse momento, indo de encontro à leitura do livro? Se o seu caso, nesse momento, é esse momento de alguma depressão surgindo na sua vida, seja qual for o motivo, não importa. Se você está num estado depressivo, diga para si mesma, si mesmo agora: tudo bem eu sentir isso. Não relembre das situações ou fatos que levaram a ter a depressão, não importa. Apenas diga para si mesmo: tudo bem eu sentir isso, está tudo bem. Valide a emoção. E sinta isso agora. Comece a perceber quando você diz isso para si, como fica seu corpo. Diga novamente. Se precisar, diga até em voz alta: tudo bem eu sentir isso. Está tudo bem. Diga, experimente. Veja como isso bate no seu corpo, o que você sentiu. Sentiu alguma onda de calor, de relaxamento. Mas agora diga para você de uma forma sincera: está tudo bem eu sentir isso. Mas é preciso que eu dê um basta por um tempo. Está na hora de eu retomar. Diga para si mesmo: tudo bem eu sentir isso, mas está na hora de eu retomar a minha vida. Apenas isso. Talvez hoje não precise fazer nenhum movimento muito maior. Apenas diga isso: está na hora de eu retomar. O que eu posso fazer agora? Acho que eu vou tomar um banho. Eu acho que eu vou aceitar tomar um café com aquela minha amiga, aquele meu amigo. Apenas isso. Não vou falar sobre o assunto. Eu acho que eu vou sair um pouquinho e vou caminhar um pouquinho hoje em volta da quadra. Eu acho que eu vou estender meu tapetinho de yoga, minha manta, num parque e vou ficar lá só observando. Eu acho que eu vou caminhar apenas. Não quero mudar nada. Não quero que a situação que me colocou nessa depressão me tire e que esses pensamentos, eles
sumam. Não se preocupa. Diga para o seu ego, não se preocupa. Às vezes eu vou te alimentar com essa dor, porque eu sei que tu te alimenta com ela. Mas hoje eu vou sair um pouquinho. Hoje eu vou me dar esse carinho. Hoje eu vou preparar um prato gostoso. Vou pôr uma melhor roupa que eu tiver. Vou me sentir bonita. Vou me sentir bonito. Talvez eu saia até a esquina e acho que ainda não é tempo. Mas eu vou sair. Hoje eu vou sorrir para mim mesma. Eu vou me olhar no espelho e vou dizer, olha só, você está linda hoje. Você está lindo hoje. Veja como você está se sentindo agora, após simplesmente pensar nisso. E se você está deitado, jogue as cobertas para cima. Diga, eu vou fazer isso hoje. Vá para o banho. Vá tomar um café na rua. Apenas isso. Nada mais. Deixa que o resto aconteça. Naturalmente. Deixe que flua naturalmente. Faça uma inspiração profunda agora. E solte alegremente. E diga, pensamento, fica aí um pouquinho. Eu vou dar uma voltinha. Não te preocupe, eu vou voltar. Mas quem volta? Quem volta a olhar esse pensamento? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos e a todas. E que nós possamos tornar um caminho iluminado para as pessoas que estão precisando. Certo, gente? Bom dia, bom domingo. Aproveitem o dia hoje com a família, com as pessoas que vocês querem. Ou sozinho também, não tem nenhum problema. Tá bom? Tá bem? Aproveitem o domingo. E até amanhã.